Fala galerinha ligada no canal, beleza? Meu nome é Fernando, esse é mais um Zona Mista e a gente vai falar um pouquinho sobre o Corinthians, né? Mais novo campeão paulista de 2025. Se tem uma frase que pode definir o que foi esse campeonato paulista para o Corinthians, eu diria que é a César o que é de César. O Corinthians ele é quase que irretocável desde o início do campeonato até a final. O Corinthians é o time que mais deu importância para o campeonato, desde o início até a sua final. Talvez pelo tempo que o Corinthians não ganha uma taça, o Corinthians não ganha um título desde abril de 2019. Talvez seja por isso, talvez não. Mas existia um entendimento e uma sensibilidade de que esse grupo do Corinthians poderia entregar. Ele poderia chegar lá e poderia sim gritar campeão. O time do Corinthians hoje ele é um time muito qualificado. Ele não se resume somente ao Depay, ao Garro ou ao Yuri Alberto. O time do Corinthians tem ótimas peças ali, como é o caso do Carrilho, que é um senhor meio-campista. Tem o Martínez, que tem jogado muito bem, tem dado conta do recado. Encontrou o Angelério numa negociação muito aos moldes diferentes do que as negociações do Augusto. Uma negociação que não tinha muito barulho, não tinha muito alarde. O Angelério chega e chega muito bem. E tem um grande personagem da noite que é o Hugo Souza. O Hugo tem uma atuação magistral na noite. Ele não é tão exigido quanto eu mesmo esperava que ele seria, por conta da urgência do Palmeiras em buscar o resultado. Mas quando o Hugo precisou, ficar frente a frente ali com o Veiga na marca da Cal, o Hugo resolveu a vida para o Corinthians. Talvez pela tranquilidade que o Corinthians estivesse tendo e do modo como o pênalti acontece naquele momento, talvez se o Corinthians levasse o gol, as coisas poderiam degringolar no estado emocional que o jogo poderia se apresentar ao Corinthians. Tirando esse pequeno fator, eu diria que durante os 180 minutos, esse pênalti foi o único momento de grande pressão, de grande dificuldade que o Corinthians teve. O Corinthians ele entendeu o que ele precisava fazer com as linhas do meio-campo e do ataque do Abel. E ele anulou o meio-campo do Palmeiras. O Corinthians ele vem com o seu tradicional 4-4-2, ali com 4 jogadores no meio. E o Garro fazendo um falso atacante, ele é o camisa 10 que acaba avançando quando o time tem a bola. O Palmeiras veio no seu famigerado 4-2-3-1, 4-3-3, muito dependente das jogadas do Estevão. Esperava muito mais de proeficiência tática do Palmeiras, de variação tática, de fundamento, de outras jogadas, eu não consegui enxergar. Fala contra o Abel, na minha concepção, o fato de começar com com o Martínez e o Aníbal, São dois jogadores de mais contenção, não tem a característica de sair para o jogo, de se adiantar, de buscar o jogo, como é no caso do Carrilho. Corinthians não tem nada a ver com isso, Corinthians fez o que precisava ser feito, acabou gritando campeão, num jogo assim muito, muito cheio de reclamações por parte da arbitragem, muito cheio de polêmicas. A questão da torcida, que por um momento acabou não ajudando o Corinthians, o jogo não terminava, 10 minutos de acréscimo, já chegou a 16 minutos. E várias questões ali que envolviam o emocional, tanto da equipe quanto da torcida. Você vê que o final do jogo ali se arrastava e se arrastava e se arrastava. No primeiro tempo o Corinthians não sofre, ele não tem dificuldades, o Palmeiras sequer consegue chutar no gol. O Corinthians tem um primeiro tempo muito tranquilo, muito calmo. Causa mais impacto, causa mais perigo ao gol do Everton, no chute do Garro, que vai na trave. Tem uma cabeçada também do próprio Garro, que ela vai para fora com certo perigo, ali no meados 30, 35 do primeiro tempo. E o Palmeiras ele não se encontrava muito no primeiro tempo. O Corinthians conseguiu encaixotar a transição que o meio-campo do Palmeiras tem. Normalmente o meio-campo do Corinthians ele trabalha mais, ele é mais atuante quando o time ele sofre uma determinada pressão e precisa contra-atacar. Mas muito me deixava desconfortável a questão desse jogo do Corinthians por volta do contra-ataque, porque a zaga do Corinthians não vem no bom momento.
e ia ser testada, pelo menos era o que a gente imaginava, né? Que a zaga fosse testada. A zaga não foi testada, o Corinthians foi senhor do meio-campo, não teve sequer dificuldades no primeiro tempo, foi um jogo truncado. O Corinthians muito bem na segunda bola, não conseguia dar essa colher de chá que o Palmeiras precisava. Veio o segundo tempo, com ele eu também esperava o Palmeiras com outra atitude, esperava o Palmeiras mais incisivo, mais decisivo, com a urgência de fazer o resultado, já que estava perdendo o jogo. Não consegui notar essa urgência toda, esse desespero, essa questão. O Palmeiras parecia muito tranquilo, parecia que quem precisava do resultado era o Corinthians, né? Eu via o Palmeiras, de certa maneira, muito calmo, muito calmo. E numa certa jogada rápida, né, o Vitor Roque é acionado e o Félix Torres ele meio que se perde por um momento, acaba atingindo o Vitor Roque. Lance muito difícil para a interpretação da arbitragem. E aqui eu deixo a minha congratulação ao Matheus Candansan, que não fez uma boa arbitragem, mas no lance do pênalti ele foi perfeito, né? Pela regra, o time não pode ser duplamente punido. Não pode haver dupla punição. E o Corinthians já é punido no lance com a marcação do pênalti, né? O Corinthians já tem essa dificuldade ali com a marcação do pênalti da falta, né, da assintosidade do Félix Torres no lance. O lance era passível de amarelo, desde que a falta fosse fora da área. A falta sendo fora da área, o Félix Torres seria punido com cartão amarelo e seria expulso. Então, esse foi o motivo pelo qual o Félix Torres não foi. E aí a gente vai ter que falar um pouquinho do Hugo Souza, né? O Hugo Neneca. O Hugo Neneca, quando ele sai do Flamengo, ele sai chutado, ele vai, roda, passa em Portugal. Ele já vinha muito bem no Chaves, né, no último ano. Ele ficou marcado ali por pegar 3 penalidades contra o Benfica num jogo, mas quem acompanha mais o campeonato português, né, conseguiu notar boas apresentações, boas aparições do Hugo. Né? E o Hugo já tinha pego um pênalti do Estevão nesse campeonato, o Hugo também já tinha pego um pênalti contra o Novo Horizontino nesse mesmo campeonato. Se eu não me engano, é o 3º pênalti que o Hugo pega somente no Campeonato Paulista. Né? E aí vem o pênalti do Veiga. E aqui eu vou deixar um adendo ao Abel. Tá? Me deu a impressão que se o pênalti fosse batido de maneira rápida pelo Veiga, né, mais rápido, se não houvesse a assintosidade, a reclamação do Abel, aquele negócio de ir pra cima do árbitro, de reclamar, de sair esbravejando, xingando, acho que isso meio que desconcentrou o Palmeiras do momento que ele precisava. O Hugo vai muito bem na cobrança do pênalti, muito bem. O Veiga, ele telegrafa o pênalti. O Hugo faz uma bela defesa, mas o Hugo espera até o último momento para saltar. E é um goleiro de uma alta envergadura, então goleiros de alta envergadura normalmente têm dificuldade no chão. Tá? Mas o Hugo foi muito bem, muito rápido também. Né? Acho que o Veiga se equivocou na batida, né, que ele escolhe. E aí depois do lance do pênalti não tem mais jogo. Não existe mais jogo. Acho que entrou o espírito argentino, né, para o Corinthians, porque o que teve de catimbo, o que teve de corintiano caindo, e aí Depay pisando em cima da bola, né, vamos falar mais um pouco para frente, teve confusão, teve sinalizador no campo, o jogo acabou. O Corinthians foi administrando, tudo bem que de uma forma mais pegada, mais emotiva, mas o Corinthians foi administrando o que ele já precisava. No fim do jogo, numa tabela ali entre o Yuri e o Depay, acho que era o Depay, se não me engano, o Yuri fica na cara do Everton, que faz uma defesa monumental. Né? Ali era para o Yuri ser abençoado com chave de ouro. Né? Porque justamente o Hugo, né, que passa e passou por tudo que passou até chegar no Corinthians, a gente também tem o Yuri, que é um caso muito parecido com o do Hugo. O Yuri, quando chega no Corinthians, ele tem seus bons momentos, mas ele também tem muitos baixos ali na caminhada dele pelo Corinthians. Né? Ele acaba sofrendo muito. Né? Ele tem problema com o Mano Menezes, ele tem um tempo que ele fica mais de 10 jogos sem marcar. O Yuri estava numa baixa técnica, mas é um atacante muito brigador, que tem uma qualidade muito grande, bate bem, tem um bom tempo de bola para cabecear, tem uma boa finalização também, muito bom jogador mais rápido também.
não estava conseguindo performar da melhor forma possível. No ano passado ele acaba deslanchando, a parceria com o Depay ajuda muito ele. Esse ano ele também veio muito bem. O Yuri foi muito decisivo nos clássicos, né? Ele é decisivo contra o Palmeiras, ele é decisivo contra o Santos, ele faz seus gols contra a UCM pela Libertadores, ele vai bem no ano. Né? E nada mais justo, porque o Yuri ele veio sofrendo muito, foi perseguido até determinados casos também, e até ele conseguir dar essa volta por cima. Né? A festa é completa, né? E aí a gente vai falar um pouquinho do Palmeiras, porque o Palmeiras é exatamente o contrário que o Corinthians se apresenta, se afeiçoa. O Palmeiras ele tem uma pequena reestruturação, sai alguns nomes como Dudu, Rony, Zé Rafael, né? O próprio zagueiro, me fugiu o nome agora, o Vitor Reis, né? Foi para o Manchester City. E alguns novos nomes vieram, né? O Emiliano Martinez, muito bom jogador. Você tem o Vitor Roque, que acabou de chegar, né? Primeiro jogo do Vitor Roque foi numa semifinal de campeonato. Você tem o Paulinho, que ainda vai jogar. O Facundo Torres, que é um jogador, né, de características diferentes, também é outro jogador. O Palmeiras, ele meio que modifica a sua característica ao longo do campeonato e acaba não se acertando. Né? O ponto para o Abel é que ele tem um time de característica diferente do que ele já tinha e ele não, na minha concepção, ele não conseguiu entender isso, né? O Palmeiras agora ele não tem um time mais reativo, o time do Palmeiras hoje é mais propositivo, a intenção do Abel agora deve ser modificada para propor o jogo, para o Palmeiras ir para cima dos seus adversários e começar a variar. Hoje o que a gente vê é muita bola esticada no Estevão, que tem muita qualidade. É um garoto diferente no trato, com refino com a bola, mas o Estevão não é Messi, o Estevão não é Pelé. Ele não vai resolver jogos e campeonatos sozinho para o Palmeiras. Né? E o Estevão logo está saindo. Né? No meio do ano sai o Estevão. O Abel vai ter que encontrar alternativas, né, para referendar um novo estilo de jogo ali no Palmeiras que não dependa tanto do Estevão. Peças não faltam. O Palmeiras nunca teve um time tão qualificado na era Abel quanto tem hoje. Vamos falar um pouquinho da segurança do estádio. Eu acho que é um fator determinante. Tudo bem que é uma final, tudo bem que é uma grande festa, mas a gente teve ali alguns rojões estourando na frente do Gustavo Henrique, sinalizador no campo, né? A festa foi bonita, foi muito bonita, foi uma festa maravilhosa, mas né, fica a questão aí da segurança, né? Principalmente os protocolos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, para repensar o que pode ser feito, né? Porque no momento que acontece a festa, no momento que está tendo a comemoração, pode acabar degringolando e virando uma confusão sem precedentes, tá? Deixo aqui também a minha nota de reprovação ao episódio da briga, né? O Depay parecia um argentino, o Depay de argentino dos anos 90 teve tudo, o Depay sobe em cima da bola lá, Soteldo, o Depay sofre a falta, o Depay senta no chão, o pau começa a quebrar. Então você tem o Martinez dando um tapa no rosto do Marcelo Lomba, que dá um bico no Martinez, aquela troca de carícias, sua mãe não é homem, seu pai tá no bar e tudo mais. E o Depay estava sentado sozinho olhando tudo o que acontece. Ele incendiou o final do jogo e deixou. Lógico, é muito romântico chegar e falar, é clássico, é um derby, é coisa de um Palmeiras e Corinthians, o torcedor rival não vai entender. Mas acaba pegando um pouco, afinal, essa parte da confusão, tá? Mas com relação ao campeonato paulista do Corinthians, a César o que é de César, o Corinthians tem um campeonato de 16 jogos, um aproveitamento superior a 77%, o aproveitamento do Corinthians é de 77,1%, é um aproveitamento ótimo. Dificilmente um time com esse aproveitamento não é campeão. O Corinthians, de 16 jogos, ele tem 11 vitórias, 4 empates e somente uma derrota. Essa derrota para o São Paulo. Os empates que o Corinthians teve, um foi na final e um na fase de grupos contra o Palmeiras, contra a Portuguesa e contra o Guarani. Esses ambos jogos, o time do Corinthians ele estava modificado, era um time alternativo, né? Porque o Corinthians iria para a Libertadores enfrentar o CM da Venezuela. Então não eram nem jogos que o Corinthians conseguiu aplicar a sua força máxima, né?
infelizmente para o Corinthians, ou até felizmente, na minha concepção felizmente, porque o Corinthians ele consegue rodar o seu elenco, ele consegue dar a prioridade que o campeonato necessita e consegue fazer com que todos os seus atletas performem, joguem. Foi um dos únicos times ali, aliado com o Palmeiras, por exemplo, que conseguiu colocar reservas para jogar e até alguma molecada da base. O João Pedro Tchoca jogou, o Thales Magno é um dos artilheiros do time com 5 gols. Né? Você tem ali a questão da zaga, que todo mundo jogava. Jogou o Kaká, jogou o Tchoca, jogou o Félix Torres, jogou me fugiu o nome do zagueiro agora, o André Ramalho. Né? Então todo mundo acabou jogando. Donelli também jogou. Acho que o Corinthians foi muito competente nessa questão. Tá? E para finalizar, né, tem a questão do Augusto. Né? O Corinthians, depois do baque que ele teve, né, o Corinthians ele teve alguns problemas, teve algumas partidas que ele não vai bem, né, nesse mesmo campeonato. A própria atuação contra o Velo não é muito boa, a própria atuação contra o Noroeste não é muito boa. Né, o Corinthians não performa tão bem contra o Guarani, tem algumas partidas, outras o Corinthians vai muito bem, como é o caso contra o Santos em um determinado momento, como é o caso contra o São Paulo em um determinado momento, mesmo perdendo o Corinthians foi muito bem. Contra o Mirassol o Corinthians faz um ótimo jogo. Contra a própria Ponte Preta, o Corinthians vai muito bem e vai se tornando um time robusto, né? Um time, vamos dizer assim, difícil de jogar, um time encardido, com casca. Né? Para o Corinthians é ruim a perda da Libertadores, para o Corinthians é bom essa identidade que o time vai tomando. Vai ser um time que vai dar muito trabalho tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Principalmente também na Copa Sul-Americana. Ao torcedor corintiano, aproveite o fim de semana, tá? Ao torcedor rival, que pena para você que deve ter visto o jogo esperando outro resultado, ou então não também, que tenha visto o jogo como somente eu vi, aproveitando cada momento. Pessoal, curta, comente, compartilhe, tá? Se inscreva e também libere o sininho das notificações, tá bom? Vejo vocês por aí, tem vídeo domingo da rodada do campeonato. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.